Vivemos numa era em que todos correm. Correm para conquistar, para provar, para aparecer, para chegar. Mas quanto mais corremos, mais nos afastamos de nós mesmos. Você já percebeu que quanto mais força faz para controlar a vida, mais ela escapa das suas mãos? A pressa é a forma mais elegante de se perder sem perceber. E é por isso que tantas pessoas estão exaustas não de trabalhar, mas de tentar ser quem não são. A mente moderna foi treinada para acreditar que a felicidade está sempre no próximo passo, na próxima conquista, na próxima vitória. Mas o segredo da vida não está em forçar o que está fora, e sim em trabalhar o que está dentro. Quantas vezes você tentou mudar o mundo sem antes mudar o que sente? Você pode trocar de emprego, de cidade, de relacionamentos, mas se não transformar o olhar interior, os mesmos problemas aparecerão com rostos diferentes. Durante anos, eu também forcei a vida, forcei resultados, forcei reconhecimento, forcei respostas, e foi o cansaço que me ensinou o que o sucesso nunca me mostrou, que a mente humana não se equilibra com força, mas com consciência. Quando você tenta controlar tudo, perde o essencial, a serenidade. Você está tentando viver ou está apenas reagindo ao medo de não ser suficiente? Esse é o dilema silencioso de milhões de pessoas, o medo de parar e perceber que não sabem mais quem são. Eu costumo dizer, a mente é como um jardim. Se você só quer colher flores, mas nunca cuida do solo, nada floresce. E o solo é você. Não adianta forçar o crescimento das plantas, adianta nutrir o terreno. E se o que você chama de fracasso fosse apenas um pedido da vida para que você olhasse para dentro, enquanto você não se reorganizar por dentro, tudo o que fizer fora se repetirá em ciclos de ansiedade. A sociedade te ensina a fazer, mas não a ser. Te ensina a competir, mas não a se compreender. E é por isso que muitos chegam ao topo do sucesso e descobrem que ainda se sentem vazios. O vazio não vem da falta de conquistas, vem da falta de significado. Você tem trabalhado mais para impressionar os outros ou para se entender melhor? O sentido da vida não é acumular vitórias, é aprender a construir paz dentro de si. Quando você trabalha em si, tudo muda. O olhar muda, as relações mudam, o ritmo muda. E a vida começa naturalmente a se alinhar, porque o universo responde ao que você é, não ao que você finge ser. Quantas vezes você forçou algo e depois de muito esforço percebeu que aquilo nunca foi para você? Forçar o que não está em sintonia é como tentar fazer florescer no inverno. A força não muda as estações, o tempo muda. Aprender a confiar no tempo é um dos maiores atos de inteligência emocional. O cérebro foi programado para o imediatismo, ele quer tudo agora. Mas a alma tem o seu próprio ritmo. A alma amadurece em silêncio, nos dias em que nada acontece, nas pausas que o ego odeia. Você tem paciência com o seu próprio processo? Sem paciência, a ansiedade toma o volante. E a ansiedade é a pressa de quem não acredita mais na própria capacidade de florescer. Trabalhar em si é um ato revolucionário. É parar de culpar o mundo e começar a dialogar com a própria mente. É olhar para as feridas e dizer, eu me escuto agora. É parar de forçar o amor, o sucesso, o reconhecimento e começar a cultivar a paz, a clareza, o autocuidado. Você sabia que o cérebro aprende melhor quando está em paz e não quando está sob pressão? A serenidade é o maior acelerador de resultados que existe. Quando você trabalha em si, tudo que é seu encontra o caminho até você. Mas quando você força, o que vem é tensão, não realização. O medo de perder faz você apertar demais, e o que é apertado escapa. Quantas coisas bonitas você já perdeu por tentar controlar o que deveria apenas permitir? A vida não se conquista com força, ela se conquista com consciência. Por isso te convido a ficar comigo até o fim deste vídeo. Vamos entender, juntos, como a mente sabota o fluxo natural da vida, como o medo de não ser suficiente cria a necessidade de forçar tudo, e como você pode reencontrar o equilíbrio interno que atrai o que é seu sem precisar correr atrás. Você está pronto para parar de lutar contra a vida e começar a caminhar com ela? Se sim, então você já deu o primeiro passo. Porque quando você trabalha em si, o universo inteiro começa a cooperar. E o que antes parecia impossível começa a acontecer com uma leveza que nenhuma força poderia criar. A mente humana é extraordinária, mas também é facilmente intoxicada pela pressa.
O cérebro, quando pressionado além do limite, não produz mais, ele colapsa. A ansiedade é o resultado químico de uma mente que tenta controlar o incontrolável. Você já percebeu como se sente mais cansado depois de tentar resolver tudo de uma vez? Esse cansaço não é físico, é emocional. É o peso de viver como se o mundo inteiro dependesse de você. Nós crescemos acreditando que se não estivermos sempre em movimento, estamos fracassando. A sociedade aplaude quem não descansa, quem trabalha até a exaustão, quem nunca para. Mas o cérebro humano não foi criado para viver em modo alerta o tempo todo. Ele precisa de pausas, precisa respirar, precisa de silêncio. Quantas vezes você sentiu culpa por descansar? Isso acontece porque o sistema de crenças moderno te ensinou que parar é perder tempo, quando na verdade é o momento em que a alma se reorganiza. Quando você força demais, o cérebro interpreta o esforço como perigo. Ele ativa o eixo do estresse, libera cortisol e adrenalina e coloca o corpo em modo de sobrevivência. Nesse estado, o coração acelera, o pensamento fica confuso e a emoção se torna instável. A mente deixa de ser sua aliada e se transforma em uma máquina de autossabotagem. Você já notou como, quando está tenso, parece que nada flui e quanto mais força faz, mais tudo dá errado? Isso não é azar. É o seu cérebro tentando te proteger de um colapso que ele mesmo não entende. O excesso de força bloqueia a criatividade, destrói o foco e adoece a alma. Não é o trabalho que esgota, é a ausência de propósito. É lutar por algo sem saber por quê. Quantas vezes você acordou cansado, mesmo depois de dormir? Isso é a fadiga emocional, o resultado de viver em função de resultados e não de sentido. Enquanto o corpo descansa, a mente continua lutando guerras que nem existem mais. Quando o ser humano tenta controlar tudo, perde o essencial, o poder de fluir. A vida é feita de ritmos. Há tempos de agir e tempos de esperar. Mas a mente ansiosa quer pular as estações. Ela quer florescer no inverno, colher antes de semear, receber antes de amadurecer. E se o que você chama de demora fosse, na verdade, o tempo que a vida precisa para te preparar? A maturidade espiritual consiste em confiar no ritmo da própria jornada. O cérebro é como um jardim químico. Cada pensamento é uma semente neuroquímica. Quando você pensa com ansiedade, libera substâncias que reforçam o medo e o descontrole. Quando pensa com serenidade, produz dopamina e serotonina, o combustível da calma e da clareza. Você sabia que cada pensamento que escolhe alimentar está moldando a química do seu cérebro? Por isso, trabalhar em si não é luxo, é uma forma de higiene mental. Cuidar da mente é tão essencial quanto escovar os dentes, só que ninguém nos ensinou isso. E há algo ainda mais perigoso do que o medo: a autocobrança disfarçada de disciplina. Vivemos acreditando que precisamos dar conta de tudo, ser fortes o tempo todo, corresponder a todas as expectativas, mas ninguém aguenta ser invencível todos os dias. Quantas vezes você se cobrou por não ser tão produtivo, tão confiante, tão feliz quanto gostaria? A autocobrança é o chicote emocional mais usado pelos que querem melhorar. Mas melhorar não é se punir, é se compreender. Eu sempre digo, a mente precisa de ternura, não de tortura. A rigidez adoece o cérebro, a gentileza o reorganiza. Quando você fala com dureza consigo mesmo, ativa o mesmo sistema emocional que seria ativado se outra pessoa te agredisse. Mas quando fala com compaixão, o cérebro entende que está seguro e relaxa. E se em vez de se cobrar tanto, você começasse a se acolher mais, você veria que quando a mente se sente protegida, ela se expande. E tudo que era esforço começa a fluir naturalmente. O erro das pessoas é achar que trabalhar em si significa se consertar. Mas você não é um problema a ser resolvido. Você é uma história a ser compreendida. Trabalhar em si é olhar para as próprias dores e aprender com elas, não apagá-las. O que aconteceria se você aceitasse que é possível estar em construção e ainda assim merecer amor e descanso? A mente só encontra paz quando entende que não precisa estar pronta para merecer cuidado. Muitos pensam que trabalhar em si é egoísmo, mas o egoísmo é viver sem consciência do próprio impacto. Quem se conhece cuida melhor dos outros. Quem se entende julga menos. Quem se reorganiza inspira. Quantos conflitos seriam evitados se as pessoas cuidassem mais da própria mente antes de tentar mudar o mundo?
A paz coletiva começa no equilíbrio individual. O cérebro tem uma função chamada foco atencional. Ele decide onde colocar a energia. E o foco é como o sol. Onde brilha, tudo cresce. Se você foca no medo, o medo cresce. Se foca na gratidão, a serenidade floresce. Em que você tem colocado a sua atenção nos últimos dias? Trabalhar em si é aprender a redirecionar o foco. Menos no que falta, mais do que você pode construir agora. É por isso que forçar a vida nunca dá certo. Porque forçar é insistir em algo fora do seu tempo emocional. Forçar é agir no momento errado, com a energia errada. E a vida é muito sábia, ela não entrega o que é seu quando você ainda não está pronto para receber. E se o que você chama de não está dando certo for apenas a vida dizendo ainda não, confie. O que é seu não exige luta constante, exige preparo interno. Quando você começa a se compreender, o cérebro começa a cooperar. A ansiedade diminui, a clareza aumenta e a vida começa a acontecer sem tanto empurrão. E o que antes parecia impossível se torna natural, porque agora há coerência entre o que você pensa, sente e faz. Você já notou como as melhores coisas da vida vieram quando você parou de insistir e começou a permitir? Permitir não é desistir, é confiar no tempo da vida. Trabalhar em si é aprender a viver com consciência e não com desespero. É perceber que o sucesso não está na velocidade, mas na qualidade do caminho. A mente acelerada quer resultados, a mente madura quer evolução. Você quer provar que pode ou quer realmente crescer como pessoa? Essa pergunta muda tudo. Porque quem trabalha em si deixa de buscar aplausos e começa a buscar paz. E onde há paz, há sabedoria. E onde há sabedoria, a vida naturalmente floresce. Trabalhar em si não é sobre mudar tudo, é sobre compreender o que em você precisa de espaço, de descanso e de luz. Muitas pessoas acham que o autoconhecimento é um luxo, algo para quem tem tempo sobrando, mas é o contrário. Quem não se conhece se perde em repetições que roubam anos de vida. Quantas vezes você viveu o mesmo tipo de situação com pessoas diferentes e se perguntou por que isso sempre acontece comigo? Isso é o inconsciente repetindo padrões, tentando resolver dores que nunca foram curadas. O cérebro humano é uma máquina emocional. Ele grava experiências em forma de emoção, não de lógica. Por isso não é o que você vive que te marca, é o que você sente sobre o que viveu. Quando o acontecimento desperta dor, o cérebro cria uma memória emocional. E sem perceber, você passa a reagir a tudo que se parece com aquilo. Você sabia que muitos dos seus medos atuais são apenas memórias antigas disfarçadas de prudência? É o cérebro tentando te proteger de reviver algo que doeu no passado. Por isso o autoconhecimento é tão poderoso, ele te permite identificar o que é atual e o que é antigo. Ele te ajuda a separar o que está acontecendo do que você está projetando. E quando isso acontece, a mente ela deixa de viver em modo reação e passa a viver em modo consciência. Quantas decisões você tomou no calor da emoção e depois se arrependeu? Sem autoconhecimento, a mente é como um barco sem leme, qualquer onda muda a direção. Eu aprendi que há um momento na vida em que a pessoa precisa parar de correr e se sentar consigo mesma. Olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim ainda dói? O que ainda me faz reagir com medo? De que expectativas eu preciso me libertar? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras. E se a paz que você tanto procura não estivesse em mudar de vida, mas em mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo, a vida exterior é apenas o reflexo do que acontece dentro. A mente cria o mundo que enxerga. Se dentro há desordem, fora haverá confusão. Mas se dentro há clareza, o mundo parece se alinhar como por encanto. Não é mágica, é coerência emocional. Quantas vezes você já notou que, quando está em paz, até as coisas mais simples parecem dar certo? O universo responde ao teu estado interno. E é por isso que trabalhar em si é o investimento mais inteligente que alguém pode fazer. Mas o autoconhecimento exige coragem, porque olhar para dentro é encontrar tanto o que é belo quanto o que é dolorido. É reconhecer que parte do sofrimento que sentimos não vem dos outros, mas das nossas expectativas não cumpridas. Você tem coragem de admitir que às vezes é o seu próprio pensamento que te adoece? Não é fácil.
Mas é assim que começa a cura, reconhecendo que a mente sem direção pode ser o nosso pior inimigo e com consciência o nosso maior aliado. O cérebro tem algo chamado diálogo interno. É aquela voz que fala o tempo todo narrando o dia, julgando, criticando, alertando, comparando. Ela é formada por crenças, experiências e emoções. Se você não a observa, ela te domina. Mas, se começa a escutá-la com consciência, pode reeducá-la com o que a sua mente tem te dito ultimamente? Te encoraja ou te enfraquece? Trabalhar em si é aprender a mudar esse diálogo. É substituir não consigo por estou aprendendo. Não sou capaz por ainda estou em construção. Uma das maiores descobertas da neurociência moderna é que a mente é plástica, ou seja, pode ser remodelada. As conexões neurais se reconstroem com o hábito, com o foco e com o tipo de emoção que você alimenta. Por isso você nunca está preso ao que pensa ou sente hoje. E se você entendesse que o cérebro que tem não é uma prisão, mas uma obra em progresso, cada novo pensamento consciente é um tijolo colocado na construção da tua liberdade mental. Trabalhar em si também significa aprender a parar de se identificar com a dor. Você sente medo, mas não é o medo. Sente tristeza, mas não é a tristeza. Essas emoções são visitantes. Você é o anfitrião. Você tem se lembrado de que não é o que sente, mas aquele que sente? Esse simples reconhecimento já muda toda a experiência emocional. A dor passa, a consciência fica. Há uma técnica que ensino aos meus pacientes. Quando o medo ou a ansiedade aparecerem, respire fundo e diga mentalmente: eu estou sentindo medo, mas eu não sou o medo. Eu estou ansioso, mas eu não sou a ansiedade. Isso acalma o sistema límbico, ativa o córtex racional e devolve o controle à consciência. Você sabia que apenas ao nomear o que sente, o cérebro já reduz o impacto da emoção em até 40%? Esse é o poder do autoconhecimento aliado à neurociência. Clareza emocional. E há outro ponto que poucos percebem: trabalhar em si exige perdão. Não o perdão que se dá aos outros, esse é apenas o início, mas o perdão que se dá a si mesmo. Perdoar-se por não ter sabido antes, por ter se calado, por ter se forçado tanto, por ter acreditado que precisava ser perfeito. Você já se perdoou por ter sido duro demais consigo mesmo? Enquanto não fizer isso, o cérebro continuará preso ao passado. O perdão é o botão que reinicia a mente. O autoconhecimento é o alicerce da serenidade. Porque quando você entende suas emoções, elas deixam de te assustar. Quando entende suas reações, elas deixam de te dominar. E quando entende o seu valor, o mundo perde o poder de te definir. E se tudo que você sempre buscou, segurança, amor, reconhecimento, começasse a florescer quando você simplesmente se reconhecesse, a mente deixa de ser uma prisão e se torna o seu lar. Trabalhar em si é construir esse lar interior. É um processo contínuo, feito de pequenas atitudes: observar, respirar, aceitar, compreender e transformar. E quando o cérebro aprende esse novo ritmo, o universo começa a responder de forma diferente. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, os caminhos se desenham. E se o segredo de atrair o que é, se eu for apenas estar preparado para recebê-lo? Porque o que é seu não se perde, só espera que você se torne capaz de cuidar dele. A vida não recompensa quem força, recompensa quem amadurece. E amadurecer é o maior ato de amor que você pode ter por si. O resto inevitavelmente vem. Trabalhar em si é assumir o papel de protagonista do próprio mundo mental. É deixar de ser vítima dos pensamentos e se tornar o gestor deles. Porque a mente, quando não é educada, é como um cavalo selvagem. Corre em todas as direções, atropela o que encontra e se exaure sem chegar a lugar algum. Você tem controlado os seus pensamentos ou são eles que têm controlado você? A qualidade da tua vida depende da resposta a essa pergunta. A mente humana pensa o tempo todo. Ela cria histórias, revive o passado, antecipa o futuro, fabrica medos e repete críticas. Mas a boa notícia é que você pode treinar lá exatamente como treina um músculo. O cérebro se reorganiza conforme os hábitos mentais que você pratica. E se o segredo para a paz não fosse mudar o mundo, mas mudar o modo como você conversa consigo mesmo, o cérebro acredita em tudo que você repete com emoção. Por isso, reeducar o diálogo interior é uma forma poderosa de construir serenidade.
A maioria das pessoas não percebe que tem dentro de si um eu gestor, uma espécie de consciência superior capaz de observar os próprios pensamentos. Quando esse eu gestor está acordado, você não é mais arrastado pelo medo, nem pelas culpas, nem pela ansiedade. Você começa a perceber o que sente, a escolher o que pensar e a agir de forma mais lúcida. Você já experimentou observar sua mente como quem observa um rio que passa? No começo é estranho, mas depois você percebe que não é o rio, é quem o contempla. Esse é o começo da verdadeira liberdade. A mente é dividida em dois campos, o piloto automático e o campo da consciência. O piloto automático é rápido, impulsivo, reativo. Ele pensa por reflexo e decide por medo. Já o campo da consciência é calmo, sábio e deliberado. Quando você trabalha em si, vai pouco a pouco transferindo o comando da vida do automático para a consciência. Quantas vezes você reagiu no impulso e se arrependeu depois? Isso acontece quando o piloto automático domina, mas toda vez que você pausa, respira e escolhe conscientemente, o eu gestor ganha força. Eu costumo dizer que a pausa é o ponto de virada da inteligência emocional. A pausa é a fronteira entre reagir e refletir, entre se ferir e se curar, entre perder o controle e se compreender. Você tem feito pausas conscientes durante o dia? A cada vez que você respira fundo antes de responder, está educando o cérebro a não ser escravo da pressa emocional. Trabalhar em si também é aprender a diferenciar o que depende de você do que não depende. Grande parte da ansiedade nasce da tentativa de controlar o que está fora do alcance. Você não pode controlar o que os outros pensam, nem o ritmo da vida, nem todas as circunstâncias. Mas pode controlar sua interpretação, sua atitude e seu estado mental. E se você aprendesse a investir energia apenas no que realmente pode transformar, o resultado seria menos sofrimento e mais produtividade emocional. Um dos maiores erros do ser humano moderno é querer resultados imediatos de processos lentos. Querem mudar a mente como quem troca uma roupa, mas o cérebro é como um terreno, leva tempo para se adaptar a novas sementes. É preciso regar todo dia, com pequenas atitudes. Você tem paciência para crescer ou ainda está tentando forçar o florescimento? O crescimento humano é silencioso, acontece nos bastidores da alma, longe do aplauso. Para trabalhar em si é necessário criar hábitos mentais de serenidade. Por exemplo, comece o dia respirando profundamente por 2 minutos antes de tocar no celular. Agradeça por algo simples, mesmo que a mente diga que não há motivos. Observe um pensamento negativo e diga: eu te vejo, mas não vou te alimentar. Essas atitudes simples reprogramam o cérebro. Você sabia que, ao praticar gratidão e respiração consciente por 21 dias, o cérebro muda a sua estrutura emocional? As sinapses se reorganizam, os níveis de estresse caem e a mente começa a funcionar em um novo estado de equilíbrio. Outro hábito essencial é o descanso mental. Vivemos intoxicados de estímulos, telas, notificações, opiniões, notícias, mas a mente precisa de espaços vazios para se recompor. Assim como o coração precisa de pausas entre os batimentos, o cérebro precisa de pausas entre os pensamentos. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio sem se sentir culpado? O silêncio é o laboratório da sabedoria. É nele que o eu gestor recupera forças e organiza o caos interno. Trabalhar em si não é um ato isolado, é uma disciplina emocional. Não basta entender, é preciso praticar todos os dias. Com o tempo, o cérebro aprende a escolher pensamentos mais saudáveis. Você passa a perceber as situações com mais empatia, reage com mais calma e descobre que o mundo muda quando o seu olhar muda. E se o maior presente que você pudesse dar ao mundo fosse a sua própria serenidade? Pessoas em paz inspiram paz. Pessoas em caos multiplicam caos. Você escolhe o que quer irradiar. Mas é importante compreender. Trabalhar em si não é se isolar do mundo, é se preparar para interagir melhor com ele. É aprender a amar sem se perder, a doar sem se esgotar, a lutar sem se destruir. É ter força com doçura e firmeza com ternura. Você consegue imaginar como seria a sua vida se, em vez de reagir, você respondesse com consciência a cada desafio? Essa é a verdadeira maestria emocional, dominar a si mesmo, não aos outros.
A vida não é sobre controlar, é sobre cooperar. Quando o eu gestor está no comando, você deixa de nadar contra a corrente e começa a fluir com ela. As coisas deixam de ser uma luta constante e passam a ser um processo natural. E se você descobrisse que a vida sempre esteve a seu favor, apenas esperava que você se alinhasse com ela, trabalhar em si é esse alinhamento silencioso que transforma o destino. A mente disciplinada com amor é um jardim que floresce sem esforço. Ela não força, não exige, não apressa, apenas cuida. E tudo que é cuidado com paciência floresce no tempo certo. Você tem cuidado do seu jardim interno ou apenas cobrado resultados dele? A serenidade é a nova força. E quando ela chega, o resto vem. Depois de tantos anos estudando o comportamento humano, eu percebi que o verdadeiro sucesso não é uma meta, é um estado interno. A vida responde não à força, mas à coerência. E a coerência nasce quando aquilo que você pensa, sente e faz começam a caminhar juntos. Você já notou que as coisas fluem melhor quando você está em paz consigo mesmo? Isso acontece porque o universo coopera com quem vive em sintonia com a própria essência. Muitos acreditam que sucesso é conquistar algo fora o cargo, o amor, o reconhecimento, o dinheiro. Mas o sucesso verdadeiro é interno. É acordar em paz, é viver com propósito, é ter tranquilidade mesmo em meio ao caos. Você tem se sentido em paz ou apenas ocupado demais para perceber o quanto se perdeu de si? O mundo te ensina a correr, mas não te ensina a descansar a mente. Te cobra resultados, mas não te lembra de respirar. E é por isso que há tanta produtividade e tão pouca serenidade. Eu aprendi com os anos que a serenidade é a mais poderosa força de atração que existe. A mente em paz tem uma frequência diferente. Ela deixa de emitir desespero e passa a irradiar confiança. E a vida responde a essa frequência. E se o que você está tentando conquistar com força fosse justamente o que viria naturalmente se você apenas confiasse mais? A confiança não é passividade, é maturidade emocional. É saber que você faz o seu melhor e o resto virá no tempo certo. A vida não é uma linha reta. Ela é feita de curvas, esperas, desvios e retornos. E cada um desses movimentos tem um propósito. O que parece atraso é, muitas vezes, proteção. O que parece perda é libertação. Você consegue lembrar de algo que, quando não deu certo, te fez sofrer, mas depois te mostrou que era o melhor que podia ter acontecido? A vida é sábia. E o universo sempre encontra uma forma de alinhar as peças. Quando você faz a sua parte, cuidar de si, trabalhar em si é construir o terreno fértil onde as oportunidades podem florescer. Não adianta pedir frutos se o solo está exausto. O cérebro, quando saturado de ansiedade, rejeita até as boas notícias. Mas quando está calmo, percebe as oportunidades que antes ignorava. Você sabia que o cérebro calmo é capaz de enxergar soluções que o cérebro ansioso não consegue ver? A serenidade abre portas invisíveis. É como se o mundo conspirasse a favor de quem já aprendeu a não lutar contra ele. O segredo está na energia que você emite. Tudo o que você faz parte de um campo emocional. Se age por medo, atrai resistência. Se age com confiança, atrai cooperação. Se age com amor, atrai reciprocidade. Que tipo de energia você tem espalhado nos últimos tempos? Porque a vida devolve na mesma medida o que você entrega. E muitas vezes o que falta fora é reflexo do que falta dentro. Mas a serenidade não é inata, ela é cultivada. Ela nasce de pequenas escolhas diárias. Respirar antes de reagir, agradecer antes de reclamar, aceitar antes de resistir. Ela nasce quando você aprende a esperar sem se desesperar, a agir sem se perder, a sonhar sem se cobrar. Você tem permitido que a vida te ensine ou ainda está tentando impor o seu próprio ritmo a tudo? Trabalhar em si é um exercício de humildade emocional. É admitir que não temos o controle de tudo, mas que podemos aprender com tudo. Quando você está em paz, o universo se reorganiza. As pessoas certas se aproximam, as portas certas se abrem, as situações certas acontecem. Não é magia, é coerência energética. É a harmonia entre o que você vibra e o que você atrai. E se o segredo da realização fosse apenas alinhar a mente, o coração e as atitudes na mesma direção, quando isso acontece,
o esforço diminui e os resultados aumentam. Porque o mundo exterior se ajusta ao teu mundo interior. Mas atenção, paz não é ausência de problemas. Paz é a capacidade de permanecer sereno em meio a eles. O medo virá, o desafio virá, a dúvida virá, mas agora você saberá se posicionar, saberá respirar, esperar e confiar. Você consegue imaginar uma vida em que as circunstâncias externas não determinem mais o seu estado interno? Essa é a verdadeira liberdade, a serenidade inabalável. A maturidade emocional que transforma qualquer obstáculo em aprendizado. E é por isso que eu insisto tanto. Não force trabalho em você. Quando você força, cria resistência. Quando você trabalha em si, cria espaço. E onde há espaço, a vida se manifesta. O amor vem, as ideias vêm, as pessoas vêm, o propósito vem. Você já percebeu que o que é seu sempre encontra o caminho de volta, mesmo quando tudo parece perdido? O que é seu não precisa de desespero, precisa de consciência. O ser humano amadurece quando aprende a confiar no tempo da vida, quando entende que há ciclos que precisam terminar para que outros comecem, e que, enquanto luta contra o que acabou, impede o novo de chegar. O que você ainda está forçando a manter vivo quando o universo já te pediu para soltar? Soltar não é desistir. É compreender que algumas coisas só florescem quando paramos de apertar demais. O verdadeiro poder é silencioso. Ele vem da serenidade, não da força. Da clareza, não da pressa. Do amor, não do controle. E quando você alcança esse estado, não há nada que precise ser forçado, porque tudo vem naturalmente. Você sabia que o cérebro humano, em estado de calma profunda, toma decisões mais sábias e criativas do que em qualquer outro estado emocional? É nesse estado que a vida se desenha com leveza. Então, respire, pare de correr atrás do que já está a caminho. Pare de se culpar por não ter chegado onde imaginava. Tempo certo é aquele em que você está pronto para sustentar o que pediu. E o preparo começa dentro. Você está cuidando da mente que vai sustentar os sonhos que deseja? Trabalhe em você, porque tudo que for seu te reconhecerá quando você estiver pronto. Eu termino te dizendo algo simples, mas profundo. A vida não recompensa os que se apressam, recompensa os que amadurecem. E amadurecer é entender que o descanso também é parte do progresso. E se a sua pressa estivesse apenas te afastando daquilo que o tempo já estava preparando para te entregar? Tudo vem, mas vem quando você aprende a ser. Quando você entende que a força não está em apertar, mas em confiar. E é nesse instante, quando você para de forçar e começa a fluir, que o universo inteiro começa a te empurrar na direção certa. Porque o que é seu vem, mas só vem quando você está em paz o suficiente para recebê-lo.